Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Por protestante, aqui o canal dele é Pensando Fora da Caixinha. Já diz tudo o seu canal, né? É simples, ó. Os antigos e a Imaculada Conceição de Maria. Para eles, os pais apostólicos são contra a Imaculada Virgem Maria. Se você for pegar aqui a patrística, o Santo Agostinho, Santo Abrônio, São Jerônimo, São Cirilo, todos são unânimes. Maria é imaculada. Se você for pegar versículo bíblico, você encontra sim prefiguração e passagem que Maria é imaculada. Por que Maria é imaculada? É simples, cara. É que ela gerou o verbo. Eu não sei aonde eles acham essa patrística aqui. Eu acho que é distorcido. Eles lêem a patrística, catam versículos que agrega a eles. Claro, na história que teve muitos hereges dentro da Igreja Católica que nega a virgindade de Maria, né? Mas vamos aqui, vamos ver. A todos, gloriosa e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Né? O motivo desse vídeo, né, é para mostrar a vocês as fontes, né, as citações que eu trouxe na live com o Lucas Banzoli, né, e o nosso irmão Pedro Gaião, que são dois apologistas brilhantíssimos, né, porque a mim foi indagado sobre algumas citações referentes, né, à Imaculada Conceição de Maria, certo? E como os cristãos dos primeiros séculos não só desconheciam, como também negavam essa heresia pelagiana nos primeiros séculos da igreja, né? Não somente para trazer as fontes, né, as citações na íntegra, eu vou tentar colocar os links das citações que eu usei na descrição do vídeo, certo? Para que não haja dúvidas de que não houve alguma coisa tendenciosa, e também, certo, deixando claro que tem algumas fontes que eu utilizei que não estão disponíveis na internet, né? Elas estão disponíveis em livros, certo? Que infelizmente alguns trabalhos. Qual livros? É patrística católica ou a patrística protestante? A patrística é católica ou protestante? Então, livros, fontes, dá para ser amputada, dá para ser distorcida. É simples, cara. Todos pais apostólicos são unânimes, como por exemplo aqui, ó, São Luís de Montfort diz é mais fácil separar o sol da lua e separar Maria de Jesus. São Maximiliano e Maria Couve dizia: ninguém vai amar Maria o quanto Jesus amou, e ninguém vai honrar Maria o quanto Jesus amou. Olha só, você pega aqui Santo Alfonso de Vigório, nas Glórias de Maria, ele vai dizer que se a virtudes de Maria são mais numerosas do que as estrelas do céu. Santo Ambrósio, ali do versículo 44, 1 e 2, prefiguração de divindade de Maria. Ó. Ele explica por que Maria não teve mais filhos, que Maria não teve relação com José. Maria é a porta que Deus passou, e essa porta permaneceu fechada. Ninguém abriu essa porta e a virgindade dela, porque o Senhor Deus de Israel aí passou e ela permaneceu fechada, selada, preservada. Olha só, há distorções dessas patrísticas, cara. Ó, pode você ver, ó. Alguns trabalhos patrísticos antigos, somente pessoas dos séculos passados tiveram acesso, e só você tem acesso, né? Essas passagens, essas citações, elas estão muito difíceis de se alcançar via internet, né? Ou elas simplesmente se perderam, e
você só consegue encontrar ela em alguns livros, né, de apologia. Nem o magistério tem esses livros? Só o protestantismo? Aqui você já pega um cara desse da mentira. São patrística muito antiga, etc., livros antigos que só nós protestantes temos acesso. O fundamento e os pais apostólicos não têm acesso, só os protestantismos. Cristãos protestantes dos séculos passados, certo? Dito isso, eu espero que você aproveite, que você seja edificado mais e mais na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos lá. Segundo Coríntios 5, irão pregar vários Jesus diferentes, mas qual fé? É a fé adventista? É a fé metodista? É a fé luterana? É a fé do triangular? Qual fé? Simples, cara. Fundamento dos apóstolos. Vamos ler, ver o texto. E, inclusive, eu quero aproveitar também para fazer algumas pequenas correções, certo? De algumas coisas que foram ditas na live, certo? Para que depois nenhum engraçadinho venha dizer, mas ele falou coisas duvidosas, né? Não que eu tenha que provar nada para ninguém, porque a minha consciência é limpa, né? E quem sabe do meu coração é o Deus Todo-Poderoso, né? Mas é bom que se faça isso para que se tape todas as brechas e depois ninguém venha com nenhuma conversa mole para o seu lado, né? Então, vamos trazer as citações na íntegra, vou tentar colocar as fontes na descrição, certo? E bora pro vídeo, espero que você curta e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Beleza? Vamos lá. Começando com Justino de Roma. A citação que eu usei foi Diálogo com Trifão 95, onde ele diz: toda a raça humana encontra-se sob uma maldição, pois está escrito na lei de Moisés: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ninguém tem feito nada com perfeição. Nem você vai se atrever a negar isso. Alguns mais e outros menos têm observado as ordenanças prescritas. Se aqueles que estão sob esta lei parecem estar sob uma maldição por não ter observado todos os requisitos, quanto mais estarão todas as nações que praticam idolatria, seduzem jovens e cometem outros crimes. Se o Pai de todos eles desejou que seu Cristo tomasse sobre si a maldição de toda a família humana, sabendo que depois de ter sido crucificado e morto ele ressuscitou, por que você discute sobre ele que se submeteu a sofrer todas essas coisas de acordo com a vontade do Pai, como se ele estivesse amaldiçoado? Não vos lamenteis antes? Olha só, toda a raça humana encontra sob uma maldição. É simples. Não está falando de Maria. Maria, ela foi preservada pelo mérito de Cristo. Como vai dizer aqui? Olha só, cara. A gente prova na patrística e na Bíblia que ele destrói o contexto. Por quê? Se pegar em Judas 1:24, olha só, Judas 1:24 é a primeira resposta. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculado, cheio de alegria. Deus, ele é poderoso para nos apresentar todo imaculado. Por quê? Se você pegar em Jeremias, olha só, cara. 1:5, antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Olha só que interessante, que Deus vai falar para o profeta Jeremias: eu já te conhecia. Muito menos antes de você nascer, muito menos antes de você vir para o mundo, eu já te ungi profeta. Imagina aquela que irá carregar o Emanuel. Sim, todos estão privados da glória. Por quê? Pecado de Adão e Eva. Maria, ela é preservada porque o verbo se encarnou nela, porque o verbo quis ter uma mãe, que o verbo é Deus, porque Deus tem esse poder, essa autoridade para entrar e sair sem manchar e sem tocar. E mais ainda, para preservar ela de toda queda, de toda corrupção. O texto não está falando:
exceto Maria, toda a humanidade. Sim, porque teve uma cooperadora, Eva e Adão. Para entrar a graça, teve uma cooperadora, Maria. Para gerar o perfeito, para nos apresentar toda a imaculada. Quem? O Verbo no seu ventre. Não vos lamenteis antes, pois embora o Pai o tenha feito sofrer essas coisas em nome da família humana, ainda assim você não cometeu o ato em obediência à vontade de Deus. Pois vocês não praticaram a piedade quando mataram os profetas, e que nenhum de nós diga, se seu pai quis que ele sofresse isso, para que por suas pisaduras a raça humana deva ser curada, não fizemos nada de errado. E para que todos entendam o contexto dessa citação, logo antes, no capítulo 88, Justino Mártir... Saiu aqui. Não falou de Maria. Porque eles querem o quê? O protestantismo, ele é assim, cara. Ele quer seduzir o povo que não lê Bíblia, que não conhece patrística, com uma mentira. Por quê? Sim, todos pecaram. Romanos. Você pega Romanos, olha só. Romanos 3, se eu não me engano. 3, 23. Com efeito, todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Olha só. Se todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus, Maria, ela é uma exceção, foi preservada do pecado original, para gerar o perfeito, para vir a graça a esse mundo, para o Verbo encarnar. Certo? Não fala assim, todos pecaram, exceto Maria, foi preservada. Por quê? Pelos méritos de seu filho, porque seu filho, ele é o Verbo, que ele tem poder para preservar ela da mancha, para ele fazer carne ali nesse ventre. O Verbo era Deus, estava junto de Deus. E o Verbo se fez carne. Aonde? No ventre de Maria. Se todos tivessem... olha só. Com efeito, todos pecaram. E todos estão privados da glória de Deus. Então, se Maria está nesse contexto, o Verbo, que é santo, que é perfeito, vai habitar e encarnar uma mulher manchada? Não tem como, protestante. E o Cursilho já definiu isso. Continuando aqui, que saiu. Justino Mártir vai dizer que o pecado de Adão não excetua ninguém. Vamos ver aqui a citação. Agora nós sabemos que ele não foi para o rio porque ele precisava do batismo ou da descida do Espírito como uma pomba. Assim como ele se submeteu a nascer e ser crucificado, não porque ele precisava de tais coisas, mas por causa da raça humana. Atentem bem, que desde Adão caiu sob o poder da morte e da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais. Então ele estava falando aqui que o pecado de Adão não tem exceção de ninguém, Maria inclusa. O quê? Ele falou Maria inclusa ali? Olha como eles acrescentam a coisa. É simples, cara. Sim, todos pecaram. Estão privados da guerra, porque da genealogia de Adão e Eva. Mas Maria, ela é uma preservação. Foi preservada para gerar a graça. Sim, no Velho Testamento teve uma cooperadora para entrar a maldição. Eva. No Novo Testamento tem uma cooperadora para entrar a graça, para gerar o novo Adão. Olha só, esses pais apostólicos antigos estão falando do pecado original de Adão e Eva.
Não está citando exceto Maria. Está falando que o pecado entrou pelo homem e uma mulher. Maria, ela é preservada para gerar o verbo, para pisar na cabeça da serpente. Apocalipse 12, 17 e Gênesis 3, 15. Maria, ela é a nova Eva que foi preservada para gerar o verbo, porque Cristo, ele é o verbo, porque Cristo, ele é Deus. Deus tem poder para preservar ela da maldição de Adão e Eva, para ele gerar, para ela gerar e vir a graça, vir a salvação por meio dessa mulher imaculada. Por quê? Pelos méritos de Cristo, que é seu filho, que é imaculado. Olha só, esses dois trechos aí dos pais apostólicos não prova nada. Ele está falando do pecado original de Adão e Eva. Maria, ela é uma exceção, doutor protestante. Aqui, ó. Santo Agostinho, no século IV, vai dizer, ó. Século IV, Santo Agostinho. Assim, se todos o corpo humano fosse língua, seria pouco para falar da glória da Mãe de Deus. Olha só. Aqui ele está falando de Maria. Ali, essa patrícia que você está apresentando está falando do pecado original de Adão e Eva. Todos pecaram, todos estão privados da glória, da graça. Santo Agostinho está falando que Maria. São Boaventura está falando de Maria. Vai dizer ali no ano 300. Antes de Lutero fazer a reforma, Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas não poderia ter criado uma mãe melhor. Ele caprichou na mãe que ele criou. São Pedro Crisólito, lá no século VI, vai dizer assim: quem não admira a grandeza de Maria não sabe o quanto Deus é maravilhoso. Olha só. Santo Fulgêncio vai dizer: Maria é escada celeste que Deus desce do céu, que os homens sobe para Deus. São José Maria escrivã, já do nosso tempo, ele dizia assim: ser tudo de Maria é você ser todo de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro Damião, ele vai falar de uma forma mais bonita. Deus habita no ser humano de diversas formas, mas em Maria ela habitou de uma forma única. Ele pegou o dela, ou que ele não tinha, carne, sangue e coração. Ele ganhou do seu seio bem-aventurada Virgem Maria. Olha só. Santo Agostinho, lá no ano 400. Nem deve se tocar na palavra pecado em tratando de Maria. Isso por respeito àquele que ela mereceu ser mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Ano 1400, antes da reforma protestante, São Cirilo de Jerusalém, ano 380, dizia assim: meu irmão, não tem como, cara. A patrística católica, todos os pais apostólicos amam Maria. Simples, cara. E o Cursilho já bateu o martelo para tirar essa dúvida dos hereges que tinha naquela época. São Cirilo, ó, ano 380. Assim que arquiteto e queria uma casa, moradia para sua morada, queria que seu inimigo possuísse inteiramente, habitasse essa casa. Assim Deus jamais permitiria que o seu inimigo tocasse naquela
que ela seria gerada como homem dentro dela. Depois vai falar, etc, etc. Olha só, que São Cirilo está falando, como Deus, o Satanás vai tocar nessa mulher que foi gerado o próprio verbo. Deus não iria aceitar isso. Mas visão protestante desses mestres, Satanás tocou em Maria. É simples, doutor. Esses pais apostólicos, esses dois que você citou aí, não está falando de Maria, meu querido. Onde você está vendo isso? O veneno satânico de protestante, cara. É unânime, cara. Unânime. Que a carne de Cristo e a carne de Maria é uma coisa só. Ou seja, a natureza humana estava condenada à podridão. Jesus foi poupado desse ultraje. A natureza de Maria também foi imune, porque Cristo assumiu a natureza humana, na natureza da Virgem Maria. Ela ganhou uma carne humana, o corpo da virgindade virgem, o corpo da Virgem Maria, ou seja, o corpo de Maria é o horto dos deleitos, é o trono de Deus na terra. Maria não é a onde Deus, Maria é onde Deus gerou, o próprio Deus. Uma humanidade, tá meio difícil entender aqui, que esse óculos tá ruim demais. Amado nessa terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus amou dentro de Maria. Sentou no colo de Maria. Amamentou. Olha só, cara. Deus sentou no colo de Maria, foi amamentado por Maria, foi educado por Maria, foi criado, foi gerado por Maria. E o protestante tá aí tentando amputar a patrística. Eu não sei, cara. Esses caras, eles se sentem, cara, os doutores, o conhecedor da verdade. É simples. Tanto a patrística, os pais, como referência, Santo Agostinho, São Cirilo, olha só, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Máximo Confessor, São Cirilo de Jerusalém. Irmão, é unânime, cara. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Essa é a primeira resposta.